Bem-vindos a mais um Magos do CX, diretamente aqui da nossa casa, a Stay. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Fábio Soares, ele que é especialista em transformação digital lá na Sabesp. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Queria que você começasse contando sua história para todo mundo te conhecer. Perfeito. Essa história começou bem lá atrás. Eu trabalhei no setor público, eu fui funcionário do Poupa Tempo há muito tempo atrás. E o Poupa Tempo foi um projeto muito inovador ali na época, né? Ele era um shopping de serviços públicos, era essa a proposta. E aí eu comecei minha carreira ali como atendente, depois eu migrei para um banco, e aí eu trabalhei ali no Banco Real, fui trabalhar com seguros, fui atendente de contact center, trabalhei em áreas de treinamento, já fui coordenador de RH também, eu fui numa implantação de RH, então eu fui muito trazer a experiência, toda aquela transformação digital que a gente tem com o cliente, eu fui levar para o cliente interno, né? E aí eu fui trabalhar de fato com a experiência do cliente, transformação digital, enfim, tá? Algumas coisas eu fiz aí nesse meio aí, o intercâmbio foi muito importante na minha vida, no meio de toda essa história, eu fiquei um tempo fora, eu fui estudar inglês, mas o aprendizado que a gente tem morando fora, ele é muito grande, eu vi coisas muito diferentes lá do que eu tinha aqui, e isso mexeu um pouco com a minha cabeça, numa questão profissional, de alavancar minha carreira e tudo mais. E aí eu acho que tem uma coisa muito curiosa, eu estudo odontologia, eu fui na pandemia, eu decidi que eu queria fazer uma coisa muito diferente, que eu queria entender sobre coisas diferentes que não tinham a ver com a minha rotina, e eu tô no último ano de odontologia. Eu não sei se eu vou exercer, mas é muito legal, uma experiência muito legal, estudar uma coisa completamente diferente do meu dia a dia, e a importância dos insights que isso traz pra gente no nosso dia a dia, né? Parece que você vai lá estudar odonto e aquilo vai ficar ali, mas não, a forma como você trata o paciente, como você recebe o paciente, os medos, as dores, e eu tive vários insights ali no meio quando eu vou fazer ali a rotina de experiência do cliente por conta da análise do paciente. É muito curioso isso. É maluco como quando a gente tem um conhecimento mais profundo de algum assunto, tudo que você vivencia, e coisas, sei lá, um desenho animado que você viu, alguma frase que alguém falou de um mundo completamente diferente, você, isso aqui junta com aquilo, porque no final é tudo relação humana, né? Então é só tentando readequar aquela relação humana para a sua realidade aqui de relação. E a chave está na observação do comportamento humano, né? O comportamento humano é a chave de tudo, é a chave do paciente, é a chave do cliente, é a chave da namorada, do marido, enfim. Muito legal, muito legal. Fiquei curioso. O Poupa Tempo foi vou falar aqui, posso estar falando besteira. Um dos poucos cases aí da iniciativa pública que foi super reconhecido e se manteve muito bem com o tempo. Você pegou na época do Poupa Tempo essa transformação. Quando você entrou já existia. Como é que foi esse... Existia o Poupa Tempo, existiam acho que 2 ou 3 Poupa Tempos. Eu fui trabalhar no Guarulhos na época, isso faz muito tempo, foi 2002, 2001. Mas ele já era daquele jeito? Ele tava tomando aquela forma, tá mas bom. A gente não tinha tantos Poupa Tempos. Tá bom. E eu não sei se você conhece a história, mas é muito curioso qual foi o insight, né? Um dos executivos do governo, que era o Daniel Anenberg, ele um dia foi fazer algum serviço no Detran, e o serviço era muito entroncado, ele saiu muito satisfeito dali, e ele tava com tanta fome, que ele ficou tanto tempo ali para fazer esse serviço, que ele resolveu ir ao shopping. E quando ele foi no shopping, ele foi tão bem atendido e ele falou, a gente precisava ter um shopping de serviços públicos. Caralho. E aí, mais uma vez, observação do comportamento humano. Numa situação nada a ver com ele desenhou toda essa estrutura que até hoje ela existe, né? E o quanto isso precisava ser de qualidade e tudo mais. Aí eu entrei ali como atendente, eu fazia ali atendimento de RG, carteira de trabalho, mas foi uma iniciativa muito legal porque tinha muito treinamento do propósito daquele projeto, que era tratar bem o cidadão, ali a gente não chamava de cliente, era cidadão, quanto o cidadão precisava ser respeitado, o quanto quando a gente recebia muitos moradores de rua para tirar documento, eles perdiam muito, e o quanto ele tinha que ser tratado igual todos os outros. É uma iniciativa que foi genial na época e ela está aí até hoje, né? Ela é tocada por uma empresa privada, mas ela... Não, tocada pelo governo. Ela é tocada pelo governo e tinha alguns setores que tinham terceirizados, ali, grupos terceirizados de funcionários. Mas de fato... Mas, por exemplo, Polícia Civil. Tinha a Polícia Civil ali dentro para tirar o RG e alguns atendentes terceirizados faziam aquele atendimento de mesa. Então ele mesclou as duas iniciativas. Assim. Legal. Cara, como o cara conseguiu fazer... Porque não é fácil na iniciativa pública fazer uma coisa... É difícil. É difícil, você não consegue engajar igual você engaja, enfim... Bacana, bom case, né? E você falou do intercâmbio, eu fiquei curioso. Como é que foi esse intercâmbio? Por que você de lá voltou mais
ousado, vou dizer assim? O que te abriu a cabeça? Saí do Poupa Tempo, terminei minha primeira graduação foi em letras, então eu terminei letras e eu tinha um idealismo muito forte. Tá bom. E eu queria muito ser professor de inglês e tudo mais. E aí eu falei, eu preciso melhorar o meu inglês. E aí quando eu saio do Poupa Tempo, eu pego toda a minha grana de rescisão contratual e vou estudar inglês na Inglaterra. Vou lá pra Londres, porque eu adoro rock and roll, música pop, e ali era o Juntar o útil celeiro. ao agradável. E aí a minha expectativa ali era só, eu vou nos pubs, vou tomar muita cerveja e vou aprender o inglês. Meu inglês vai ficar muito melhor do que ele é hoje. Mas acho que principalmente há 20 anos atrás, hoje talvez esse gap seja menor. Mas era de fato outro mundo. Outro mundo, na época, eles já tinham autoatendimento no caixa, que a gente nem pensava em ter isso aqui antes. E eu me lembro, eu todo atrapalhado lá para passar alguma coisa no caixa para aprender, eles já tinham bilhete único. Então, tudo que depois de alguns anos eu vi aqui no Brasil, eu vivi isso lá na Inglaterra. E aí me gerou também esse pensamento de por que um lado faz antes, o outro faz depois, né? É óbvio que tem um incentivo financeiro. Isso conta muito, mas as ideias, o campo das ideias. E quando eu volto e eu começo a trabalhar num banco, aí eu fui para o atendimento de call center de banco, tá? Uhum. Eu fiquei muito pouco tempo, assim, as pessoas ficavam 6 anos ali no atendimento para ser promovido. Eu fiquei 1 ano. Porque eu tinha ideias muito diferentes, assim. Eu lembro que eles tinham um manual que eles... Era transparência que a gente usava, não era nem PowerPoint, tô ficando velho, ó. Transparência, ótimo. E eles tinham os manuais que a gente criava ali, e eu tinha propostas de melhoria desse manual. Eu queria colocar isso num sistema. Tudo você palpitava, você já estava com outra visão. Eu estava com uma visão um pouco à frente, justamente por causa do intercâmbio. Tá. E é tão engraçado que não foi esse o propósito do intercâmbio, né? Quando a gente fala até de período sabático, você vai com um propósito, mas não tem como, você volta com a bagagem que aquilo lhe traz, né? Entendi, cara. E além de ver o que era possível ser feito, você viu o impacto que aquilo causava e fala assim, pô, isso é um propósito bacana, porque eu acho que tem um lance desse, né? Você entra meio que numa faculdade ali muito mais, pô, vou dar aula, uma coisa um pouco mais idealista. Exato. E aí você fala assim, talvez não seja só esse o idealismo, eu tenho um ideal de fazer a vida das No pessoas melhores. corporativo. É isso. Exato. Você tem um... Legal. E acho que tem uma coisa de iniciativa também. No intercâmbio é você por você, então você não fala direito, você tem que arriscar, você tem que desenhar, fazer mímica, enfim. E eu acho que naquele campo, naquele momento, talvez os meus pares não tivessem ainda essa coragem. Tivesse Que até você a ideia. foi obrigado... Menos medo, eu acho que eu tinha menos medo, assim, por conta do intercâmbio. O que vai dar errado? Vou dar uma sugestão e não vai ser aceita, né? Já falei do inglês tudo errado e me escutaram e eu Acho que consegui. eu fiquei mais despachado. Entendi. Assim. Ou seja, o fato da experiência ter te obrigado a ter mais atitude. Atitude, eu acho que essa é a palavra. E viu que atitude não é. Porque eu acho que o grande lance é o medo, né? Ou seja, tá bom, eu posso ter atitude, mas o que vão pensar de mim? E aí quando você viu num lugar que você fala tudo errado, que você dava um sorriso e no final a pessoa, tá bom, vem cá, e te ajudava, você fala, tá bom. E você não tem muita vergonha também, né? Você fala, tá tudo bem. E foi embora. Cara, deu que certo, legal. deu certo. Meu pai, ele é um cara do interior, assim, mas ele teve a chance de ter morado fora, porque ele namorou uma menina em Brasília, ela falava muito dos Estados Unidos, ele falou, eu vou pra esse lugar, vendeu o negócio que ele tinha, foi, enfim, ele tem toda uma história dessa, e esse era um ponto muito forte pra ele. Ele falou assim, galera, vocês vão pra um lugar que dá pra trabalhar, né? Pra todo mundo se sustentar e se virar, mas vocês têm que morar fora. Assim, pra mim foi fundamental e eu acho que vai ser importante pra vocês. E aí todos meus irmãos, a gente conseguiu todo mundo ir. E é transformador, né? Transformador. Como você falou, na Austrália eu via... Pô, eu fui em 2005 pra lá, eu trabalhava catando tomate e tal. Eu ganhava $18 a hora catando tomate. Eu via que alguém esquecia uma carteira e ninguém mexia. Exato. Mas por que as coisas funcionam aqui e lá não funcionam? Você começa a comparar. Nossa, não acredito que é assim. Eu conheci muito japonês lá que eu adorava eles, porque eles eram muito bons, pessoas muito do bem. Eles até eram meio inocentes, assim, mas você começa a conviver com realidades muito diferentes, não tem como. E tem aquela coisa deles fazem muita coisa, né? Eles vão lá carpir a grama, eles vão lá arrumar a caixinha que quebrou, né? Eu não sabia cozinhar nada, assim. Minha mãe sempre cozinhou na minha casa e eu nunca... E aí eu fui dividir quarto com um italiano. E ele me ensinou a fazer massa de macarrão, assim. Tá. E ali eu aprendi a cozinhar e aprendi que eu podia, então... são as pequenas coisas. É isso, tinha um moleque que trabalhava comigo, porque eu catava tomate de dia de semana e empacotava vegetal de fim de semana. E aí na minha linha, eu trabalhava numa linha e o moleque na outra. E o moleque tinha 16 anos. Eu falei, você tá trabalhando aqui? Nas férias, pra comprar um carro. Eu falei, é mesmo? E na época, você quer comprar qual carro? Eu pensei, um Voyageão velho, né? Ele vai comprar um Ômega. E na época o Ômega era o bichão. Eu falei, um
um ômega. Eu junto aqui 2 não sei o que, férias, eu consigo comprar um ômega. Falei, caramba, então acho que são várias pequenas coisas, né, que vão abrindo. E, pô, antes de ir pra Sabesp, você estava na Caixa. Vamos agora pro mundo corporativo aqui. Vamos. Como é que foi essa experiência ali? Qual que era um pouco do papel da experiência que você tinha ali e qual que é o desafio que você tá assumindo? Eu queria entender um pouco. Perfeito. Na Caixa eu estava muito mais ligado à operação e ao cliente. Tá bom. Então ali eu desenhava toda a estratégia de contact center, toda a estratégia de treinamento operacional, de toda a área de operações, toda a parte de endomarketing e comunicação interna da área de operações ficava ali comigo mesmo. Então eu tinha que ter essas duas visões. Eu sempre estava ali pensando na experiência do cliente externo, mas eu tinha que pensar também na do cliente interno. E isso foi genial, porque se eu só penso no cliente externo, mas meu cliente interno não está alinhado com esse propósito, eu percebi que a coisa não anda. Você pode empurrar então, o quanto você quiser. Ali é uma balança, são duas preocupações que a gente tem que ter e esse alinhamento, né? Não adianta os altos executivos estarem com pensamento de inovação se a minha operação está com pensamento operacional unicamente, né? Então esse alinhamento faz toda a diferença ali na entrega. Então na Caixa eu fiquei com isso, tinha toda a área de reclamações também ali. Então toda vez que o cliente registrava uma reclamação, era a minha equipe que analisava aquilo. E a gente tem muito compromisso com prazo, né? Porque tem decreto que diz ali 7 dias você tem que responder. Então a gente trouxe muita tecnologia para ajudar a gente a responder isso dentro do prazo. Como que eu distribuo esses chamados? O que dá para matar na ponta? O que dá para vir de informação mastigada? Como que eu facilito o escalonamento disso para outras áreas? Então a gente trouxe muita coisa ali, utilizando muito sistema para ajudar aí esse SLA também. É legal quando a gente começa a ver sua história, né? Você teve ali uma história de atendimento do cliente, depois tem uma história de RH, aí você já vai para uma área de treinamento e garantir que esteja acontecendo a comunicação. Então, mas não adianta eu só empurrar para fora, eu tenho que empurrar aqui para dentro também. Exato. E aí tenho que trazer tecnologia para atender o prazo. E agora na Sabesp o desafio é muito de transformação digital, né? Transformação digital. Mas as coisas vão se amarrando ali, né? E acho que é uma sequência de fato, né? E aí eu analisei muito isso até com a minha futura gestora. Agora a gente conversou sobre essa trajetória dela, é muito parecida também. Tá. E o quanto é importante tudo isso que a gente viveu e toda essa... A gente tem uma sensibilidade muito grande com o cliente por ter trabalhado muito nessa linha de frente. O quanto que eu consigo perceber esse comportamento e talvez até mudanças de comportamento, porque o comportamento muda o tempo inteiro. E quais são as ferramentas que eu tenho hoje disponível no mercado para me ajudar a atingir a expectativa desse cliente que tem esse comportamento, né? Então, é uma busca constante de experienciar novas tecnologias, novas soluções. E aí a gente sempre pensa que vai estudar, não é? Mas não é só no estudo. Outro dia eu estava entrando num app, assim, eu já tive um insight, eu falei, nossa, o app da Sabesp tá desse jeito, mas esse outro app que eu entrei tá desse jeito aqui. Será que não caberia? Então eu já comecei a anotar. Sabe as ideias de banho? Você tá tomando banho e tem uma ideia? E é isso, a gente tem que ficar com um olhar muito sensível para tudo que a gente está vendo e ouvindo e o quanto isso pode ser traduzido ali no nosso trabalho, né, na nossa entrega. E a gente vê o cliente agindo assim. Porque o cliente fala assim, cara, por que no banco, agora no banco, sei lá, no Nubank eu consigo fazer A e aqui na cafeteria demora tanto? Exato. Ele começa a misturar coisas que não tem nada a ver. Uhum. Mas ele não tá nem aí. Né? Pô, antigamente as pessoas estão acostumadas a pegar fila. Ele traz uma necessidade, né? Não, e ele se acostuma rápido com o bom, né? Pô, por que tal empresa eu fiz isso e na empresa de, sei lá, na utility que eu faço energia aqui assim e no negócio... Não. Eu acho que o questionamento vem muito forte e é bom porque eles puxam do mercado, eles exigem mais, né? Exigem. E o que você tá vendo de tecnologia, assim, que seja meio mapeado na sua cabeça, que não precisa nem falar tecnologia, mas que áreas que você tá olhando e fala assim, não, tem muita oportunidade aqui, o que você tá achando? Eu acho que a gente ainda... Você está falando de mercado aqui, né? Sim, sim. Eu acho que a gente ainda em mercado, a gente é muito falho em banco de dados. E eu acho que o banco de dados é o pulmão ali, o coração. Tem muito ali. O centro é o cliente, mas como que eu extraio esses dados, e eu acho que o mercado já está mais avançado nisso, em pesquisas de NPS, enfim, tá? Mas como eu vou armazenar isso? E existem soluções, mas eu acho que elas não são ainda 100% assertivas. Armazenei. Como que eu traduzo isso em resultado? Como que eu traduzo isso na melhoria da experiência, né? E aí eu acho que precisam de pontes nas empresas, né? Você vai ter áreas que entendem tudo de tecnologia, você vai ter áreas que entendem tudo do cliente, e a gente precisa desses profissionais que consigam traduzir a leitura de um lado para o outro. Né? Eu preciso entender um pouco de tecnologia para eu levar a ideia lá para quem cuida de clientes.
mas eu preciso ouvir quem cuida de clientes para levar lá para a tecnologia e traduzir aquilo para que eles façam, de fato, uma ferramenta que seja funcional. Quem nunca passou por isso, né? Você faz uma demanda para a tecnologia devolve, não é assertiva, não é do jeito que eu imaginei, né? Então, eu acho que esses profissionais, eles vão ser os destaques do mercado, né? Os que conseguem unir essas duas pontes. Então, cara, assim, que você falou uma coisa que eu tô muito atento, porque eu tô vendo isso agora, e é engraçado ver empresas que estão super bacana de tecnologia, tem um time muito engajado, ou seja, o time quer fazer uma experiência melhor, ele quer dar o próximo passo, a galera tá super engajada em fazer. Você tem as áreas, mesmo as áreas de tecnologia que geralmente são um pouco mais, não, veja bem, também engajada em entregar, tá? Eu tô passando um caso disso agora. Sim. E aí você vê que tem tudo pronto, são vários silos ou várias tecnologias diferentes prontas para usar, Certo. mas o resultado não vem. Porque falta essa pessoa. E não é falta de vontade, não é barreira entre áreas, não é falta da tecnologia, não é falta da verba, porque tudo já existe. E você fala assim, mesmo com tudo isso, ainda não está acontecendo. Óbvio, uma hora ou outra vai, mas... É quase um tradutor, né? De uma linguagem para outra, assim, né? Parece que são dois idiomas diferentes, né? E eu acho que esse vai ser o segredo dos negócios, assim, porque os especialistas, de fato, especialista em tecnologia ou especialista ali na necessidade do cliente, é algo que você consegue treinar com o tempo, né? Agora, essa percepção, ela precisa ser desenvolvida em outros campos. Daí vem a importância do que a gente estava dizendo. Olha, não é só o estudo formal, né? Quando você vai comer um lanche, você sempre vai no mesmo restaurante? Vai num restaurante diferente, sabores diferentes, cores diferentes, né? Legal. São as experiências de vida, né? Legal. E eu queria escutar alguns cases de solução que você usou, que você implementou, que você viu, que você participou para deixar... Legal. A gente teve a troca de um sistema, a gente começou a usar um fornecedor novo. Se quiser falar o nome, não tem problema, tá? Salesforce, a gente contratou o Salesforce para a gente fazer tanto a primeira fase, vamos fazer o cadastro de atendimento de clientes e vamos usar na área de reclamação também para receber isso, né? E aí, num primeiro momento, o Salesforce é incrível, mas você precisa, de fato, de alguém que entenda da configuração daquilo tudo, porque senão você tem ali uma Ferrari, mas o cara é o motorista do Fusca. Então, a gente enfrentou algumas barreiras ali, mas no final a gente teve muito sucesso. A gente conseguiu implantar ali dentro distribuição randômica de casos, a gente conseguiu implementar escalonamento, a gente não tinha escalonamento, então as coisas escalonam para níveis diferentes de gestão, de acordo com a necessidade, a prioridade daquilo ali. A gente conseguiu criar pesquisas de NPS para os níveis de reclamação, que é algo que o mercado não pratica muito. E quando você dá uma resposta de reclamação para um cliente, a tendência é vir uma nota talvez não tão boa, porque o cliente vai te dizer assim, é o seu processo, eu entendi, não procedeu, mas eu não gostei. E aí, por conta de todo esse trabalho, a gente atendeu o CLA e a gente trouxe Reclame Aqui, pensando na experiência do cliente, a gente colocou o Reclame Aqui dentro do Salesforce também, e aí a gente começa a trabalhar ali meio que com CRM de reclamações, a gente desenhando esse CRM de reclamações. Acho que esse é um case de muito sucesso. Mas não chegou a extrapolar em nível de dados. Eu acho que esse é um ponto... Não, a gente estava nessa fase, tá? O que a gente estava querendo criar? A gente tem o banco de dados lá dentro e isso está ali, mas a gente estava querendo conectar isso com outras áreas. Tá. Quando esse cliente entrou em contato com o comercial, ele reclamou no comercial, mas ele só expôs ali a insatisfação dele. Hoje eu não mensuro isso. Ou se ele ligou lá no nosso contact center e de repente o atendente conseguiu solucionar o que ele precisava. Isso fica num registro de atendimento, mas como que você mensura isso? Para entender que aquela era uma necessidade do cliente, ele acabou... Então isso a gente estava nesse momento. O quanto a gente precisava mapear essa expressão do cliente que muitas vezes é sutil. Ele não formaliza. Não é o que ele respondeu no NPS ou a reclamação que ele registrou. É o cliente que não respondeu o NPS e não registrou a reclamação, mas que em algum momento deu um insight ali pra gente. Eu tenho me questionado, já questionei várias pessoas, até vou te perguntar o mesmo tema. Você acha que o dia que a gente conseguir mapear todos os usos, então sei lá, o Fábio tentou entrar no app, ficou 1 minuto e saiu. Perfeito. Aí ele entrou na web, aí ele mandou um e-mail, aí, não sei, depende do produto, né? Cada um de um jeito, enfim. Tudo que ele fez...
independente dele falar ou não me dar uma nota de NPS, eu consegui olhar para o comportamento, tem um problema. Deixa eu ser proativo e falar com o Fábio, porque estou percebendo que alguma coisa está errada aqui. Certo. Você acha que isso um dia vai ser tão apurado que vai substituir o NPS ou não necessariamente? Os dois são importantes? Eu acho que os dois são importantes e o NPS ele vai ser só mais um indício do que está acontecendo. Tá. Hoje o NPS, tá tudo muito centralizado no NPS, Tá, né? sim. Então eu olho o NPS e falo, o meu NPS tá bom, então tá tudo caminhando bem aqui. Mas e quem não respondeu, né? Então eu acho que a gente vai ter várias frentes de análise. Eu vou analisar o NPS, eu vou analisar o tráfego de preenchimento de árvore do atendente, eu vou navegar ali no que o comercial registrou e as tecnologias vão permitir que a gente olhe e fale, olha, de fato, o que respondeu ruim o NPS, para chegar numa resposta ruim do NPS, ele teve um caminho a seguir. Por que eu não barrei essa insatisfação antes de ele terminar um contato, um e-mail e me responder ruim o NPS? Eu acho que o NPS é a ponta final ali. É o que a gente pode fazer antes para que o NPS não seja ruim, né? Ou seja, olhar o NPS agora e falar, não, tá tudo bem. E aí eu vou olhar daqui a 6 meses e deu uma catástrofe, mas ninguém viu, né? Aquela coisa. É um acompanhamento Porra, meio. o que aconteceu? Então, deixa eu acompanhar o intermediário para ver se eu... E o que aconteceu com esse cliente para ele chegar no NPS ruim, né? Em qual fase ele teve uma insatisfação? Alguém poderia ter solucionado isso antes para que a gente tivesse um resultado bom, né? Eu acho que as empresas não estão trabalhando ainda nessa jornada por completo, tá? É muito olhar o resultado do NPS e eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que eu tô vendo ali. Mas esse mapeamento antes do NPS, eu acho que ainda está engatinhando. Legal. E como uma boa prática, assim, falando em dados também, tem muito da voz do cliente. A gente falou aqui de comportamento, de responder a pergunta, mas tem tudo que foi falado ali, foi comunicado. Beleza. Como aproveitar e inserir esses dados também aqui Exato. nessa lógica que a gente está... A gente já tem monitorias de qualidade onde a gente consegue colocar um robô ali, uma inteligência artificial para mapear algumas coisas pra gente. Tá. Ele não é 100% assertivo ainda. Tá. Então, assim, eu já consigo mapear alteração de tom de voz. Se tem um script que é muito fechado, eu consigo mapear se o atendente falou aquele script ou não. Mas processos mais complexos, a inteligência ainda não consegue olhar e falar, aqui poderia ter dado a solução B, tem que ser humano. Tá. E talvez a inteligência nunca chegue nesse momento, tá? O que a gente vem conversando muito é um caminho reverso do que a gente fez, tá? Quando começa lá os contact centers, eles eram muito refinados e eram um público muito específico. Ao longo do tempo, algumas empresas sucatearam essa mão de obra. E com as tecnologias, vem diminuindo o número de ligações nos contact centers. Então, o que a gente percebe? Os atendentes do contact center estão sendo cada vez mais exigidos. É um perfil cada vez mais refinado novamente. Por quê? Só vai cair ali o que a inteligência artificial não conseguiu barrar em algum momento, ou um robô não conseguiu barrar. Então, eu acho que a chave vai estar em treinar essa galera, a galera que está em linha de frente, eles vão ser os especialistas de fato do cliente. E é o ouvido desses caras que vai fazer com que seja registrado isso em alguma ferramenta para que a gente consiga mapear. Então, eu acho que o nosso sucesso vai estar todo ali centralizado nos atendentes. Seja um atendente comercial ou um gerente comercial, porque as informações se perdem justamente nesse caminho, né? Do momento que o cliente fala até onde isso foi registrado, isso não virou banco de dados. Legal. Uma analogia seria, sei lá, vamos pegar a colheita de cana. Antes você precisava de força bruta, um monte de gente colhendo cana, de repente mecanizou, agora eu preciso de muito menos gente, mas o cara que sabe mexer no trator, o cara que sabe dar manutenção, o cara que sabe pilotar aquilo lá, que já é uma tecnologia toda diferente. Então, são pessoas de nível muito maior, Exatamente com isso. skill muito diferente, mas ainda precisa de gente. E que resolvam um problema, né? Porque só vai cair ali Sim, problema. Tem um case muito legal que é o case dos bancos. Eu lembro quando eu era criança, eu adorava quando meu pai tinha conta para pagar, porque ele comprava um gibi na banca de jornal, adorava gibi, e eu ficava com aquele gibi na mão 1 hora, 2 horas na fila. Ele odiava, é óbvio, né? E assim como ele, outras pessoas odiavam. E os clientes começam a falar que isso é ruim, né? E aí a solução que o banco teve foi criar um caixa eletrônico. Todo mundo tá indo no caixa eletrônico reclamando que tem que sair de casa. Internet banking, os disques da vida, né? E eu acho que é isso que está acontecendo agora. A gente está vivendo isso. Mas é muito difícil a gente ver quando a gente está vivendo. A gente consegue enxergar quando passou. É fácil olhar e falar, olha, é óbvio que tinha que colocar um caixa eletrônico ali. Tava na cara. Mas eu acho que a gente já está nessa transição, assim. E o segredo está no humano.
Por mais que as tecnologias vão ajudar a gente muito, quem vai resolver, de fato, os problemas são os humanos. O que a gente está fazendo é tirar o que não é problema dos humanos. E como... Não, eu concordo com você, porque no final a tecnologia vai ser meio... não vai mudar tanto, então quem vai fazer diferença é quem está ali. E que são quais as armas? Você falou um pouco de treinamento, mas quais outras armas você pode dar para um humano? Então tá bom, entendi, concordo com você, vou contratar um cara, um analista ali, um perfil diferente. Vou contratar um cara mais sério, não desmerecendo, mas não um cara sem experiência, acabou de se adaptar, começou a trabalhar, não no primeiro emprego, mas um cara com mais nível. O que eu dou de ferramental para ele poder? Porque também não adianta eu deixar o cara pelado ali. Exato. Eu acho que o treinamento é uma ferramenta, só que o treinamento pode ser incrível se não tiver estrutura. Então, eu acho que tem um passo antes. A gente fez muito isso na Caixa Residencial, que foi o mapeamento de processos. Então, a gente pegava um processo, você esmiuçava aquele processo e você falava, talvez não esteja legal, está entroncado aqui. Então, o mapeamento de processos eu acho que é essencial. E aí sim vem o treinamento. Quando eu tenho meu processo mapeado, eu já sei o que deu para melhorar, eu já melhorei, aí vem uma força de treinamento para treinar esses caras. Acho que reciclagens constantes. E aí, óbvio, que aí eu vou trazer minha parte de RH ali, do período que eu trabalhei em RH. Precisa ter diferenciais de mercado para esse cara estar ali. Então, eu tenho que ter diferenciais de carga horária, eu tenho que ter diferenciais de salário, de benefícios, porque senão eu não vou conseguir reter esse atendente estrela, que é o que a gente muito quer, bom, né? É. Eu liguei na Apple uma vez e o meu celular não ligava. Meu iPhone não ligava, eu não conseguia ligar. Eu falei, pifou meu iPhone. Eu liguei na Apple e eu acho que eu fiquei 1h15 com o atendente da Apple no telefone. E ele me falava, aperta aqui, aperta 2 botões juntos, enfim. E eu saí depois de 1h15 com ele no telefone, com o meu celular funcionando. E eu não saí bravo porque eu fiquei 1h15 no telefone. Liguei para uma empresa X, fiquei 10 minutos... E eu saí louco da vida com aquele atendimento de 10 minutos. Então, não é o tempo que você fica. A gente sempre fala isso, né? Ai, o cliente não quer ficar tanto tempo no telefone. Não, eu queria nem ter ligado e ter ligado no celular. Né? Exato. Mas quando você liga, se de fato você sente que está resolvendo seu problema... E ele me falava, peraí, não é isso. Ele não tinha uma linguagem formal. Isso me chamou muito a atenção. Ele falava para mim, peraí um pouquinho. Peraí, Fábio, eu vou olhar aqui, porque não era isso. Eu vou perguntar aqui pro meu colega... E ele resolveu. E o que eu queria? A resolução do problema. Se foi em 10 minutos, ou se foi em 15, ou se foi em 20, ou se foi em meia hora, né? Se eu não puder, eu vou falar, não posso ficar aqui, eu retorno depois. Mas eu acho que vai muito dessa sensibilidade da resolução do problema. Tem uma outra ferramenta que são as monitorias de qualidade, né? Quando a gente fala de atendimento. E quando a gente fala das áreas comerciais, são os mecanismos de feedback ali com o gestor, com essa área comercial que está de frente ali com o cliente, né? E o quanto que, quando a gente mapeia todas essas monitorias e todas essas informações, eu vou lá e dou um feedback pro cara e falo pro cara que ele podia ser melhor e tudo mais. Mas o que eu posso fazer dentro de casa para tornar a vida do cara melhor? Porque a experiência desse colaborador vai ser transferida ali pro atendimento que ele presta, né? E precisa estar alinhado com a cultura da empresa. Se não estiver alinhado com a cultura da empresa, nada acontece. A diretoria indo para um lado de inovação e a operação inteira indo para uma área de criatividade. E esse alinhamento tem que ser constante e a alta liderança tem que constantemente se comunicar com todos os níveis, né? Nem que seja uma reunião de 1 hora, via Teams, tem que deixar claro para onde está todo mundo indo, né? E aí os planos estratégicos cascateiam em benefício educacional, que vai ser direcionado para isso, enfim. Boa. Eu acho que desse ponto que você trouxe, de ficar 1 hora ou ficar 10 minutos, eu acho que tem muito uma percepção de... Não, eu fiquei 10 minutos, mas podia ficar 1. Porque a pessoa fica 10 minutos anotando uma coisa lá, ou tentando abrir um sistema. Você fica puto. Agora, outra pessoa fica 1h15, foi, voltou, mexeu, veio, não sei o quê. Não, tenta isso, não foi. Pô, tô falando com um colega meu, é tal coisa. Eu acho que é um pouco, é muito disso, né? Muito disso. E paper de monitoria, acho que tem um ponto legal. Você já viu o paper de monitoria? Você tem conhecimento? O paper de monitoria é uma série de linhas com que o cara tem que fazer no atendimento. Como que a gente trabalhava antes? A gente sempre colocava, ele fez o procedimento ou ele não fez o procedimento? Isso tem mudado. Agora a gente coloca, ele resolveu o problema do cliente ou ele não resolveu o problema do cliente. Seguir o processo, o robô já segue. Eu não preciso de alguém que segue. E se ele faz todo o processo e não resolveu, não serviu de nada. Sim. Ou se ele abriu uma exceção e fez alguma coisa diferente e resolveu, é aí que tá a chave do negócio, né? Eu acho que esse é o grande lance. No começo você colocava um exército de gente para automatizar um processo que não era possível. Hoje você consegue automatizar, então desautomatiza esse humano. Exato. E aí a outra pergunta, então, agora é sobre autonomia, tanto de tempo quanto de dinheiro ou de alçada, né, no geral.
o quanto ter autonomia para esse agente é importante para ele passar 1h15 com você no telefone ou para falar assim, cara, ele tá brigando por causa de R$9. Eu ficar aqui 2 horas negociando com ele, ele vai ficar puto e eu vou custar muito mais do que R$9. Precisa ter alçadas. Então, como é que... De fato. Precisa ter alçadas e precisa... Hoje os contact centers trabalham muito com TMA, né? Eu preciso atender 1.000 clientes num dia e aí para atender 1.000 tem que atender num tempo X. Só é possível a gente dar essa autonomia para o atendente de conversar com o cliente, ficar 1h15 igual o cara da Apple ficou comigo, quando você tem um investimento em tecnologia. E a gente volta... não tem como, né? Tá tudo amarrado. Você tem que investir na tecnologia para tirar as demandas desses caras. Para você... É um cara que vai ter que ter um tempo livre, porque quando cair alguma coisa ele vai ter que resolver, ele vai ter que ligar em outra área, ele vai ter que se comunicar. E então, esse investimento precisa ser feito. Eu acho que existe uma necessidade de investimento financeiro, que nem todas as empresas estão nesse momento, né? Ou não querem, ou enfim, não está ligado à estratégia, mas precisa de um investimento financeiro para desafogar esses caras. E esses caras têm que ter uma brecha ali entre um contato e outro, porque ele precisa refletir, ele precisa ler, ele precisa viver outras experiências, ele tem que ser treinado, né? Então, eu acho que precisa desse investimento financeiro de fato para que a gente consiga ter esses caras que são os atendentes modelos, né? Legal. Aí, 2 outras perguntas, né? Sim. Enfim, eu tô vendo... Eu trabalho com alguns produtos ali e tem um que é o Conversation Analytics que ele pega, né? Conversa com o robô e do humano numa coisa única e começa a tirar os insights, tal. E algumas coisas curiosas, né? Primeiro, quanto você aprende com o humano quando você tem uma liberdade ali para poder melhorar o robô. Isso é uma coisa interessante. Mas existe uma diferença de qualidade e de performance no atendimento de 4 ou 5 vezes de um humano para outro. Aí você fala, peraí, esse cara deve ser um atendente super sênior e esse aqui deve ser jovem. Tem um pouco disso, Sim. Mas tem uns que estão no mesmo nível e atende 5 vezes mais melhor. Então, a primeira curiosidade é essa. E uma outra coisa, como quando você clusteriza por não chefe, é por líder de atendimento ali, sim. Como o grupo de um líder é muito diferente de outro. O líder... Impressionante, cara. E a chave é a liderança, né? Os líderes precisam estar envolvidos nos times, eles precisam estar envolvidos no... Por que existe o líder, né? Por que as empresas têm estrutura que tem liderança? E eu acho que isso não é claro para todo líder, mas líder é contratado para resolver problema. Então, se o líder não está o dia inteiro resolvendo problema, alguma coisa errada tem ali, né? E o líder, ele tem que ser igual um treinador de futebol, né? O cara tá com sede, ele vai dar água na boca do cara pro cara correr, porque é o cara que tá correndo. Então, acho que a liderança é fundamental. E, mais uma vez, aí voltando lá para RH, tem que ter o treinamento da liderança. E isso a gente não consegue automatizar, né? Isso a gente não consegue trazer inteligência. Como que eu vou automatizar a liderança? Isso não dá. Não dá. Tem como. O treinamento da liderança, sim, mas a liderança não. E eu acho que precisa ter uma avaliação muito amarrada também. Os colaboradores precisam... hoje a gente é muito avaliado por atividade e a gente precisa ser avaliado por resultado. Então, é uma tendência de coisas que a gente fala há muito tempo, mas que na prática talvez não aconteça muito ainda nas empresas. Você está vendo isso mudar? Tímido? Como é que você está? Eu acho que mudou. Mas mudou? Mudou, mas eu acho que isso ainda é muito singelo, assim. Pensando no ideal, é projeto. Qual projeto? Você tem que entregar um projeto. E mesmo quando você é atendente, você tem um projeto. Qual é o seu projeto? O meu projeto é que 100% dos meus clientes tenham o problema resolvido. É esse o projeto. Tá. E você, em quanto tempo você vai entregar isso? Então, a gente não cobra assim, né? A gente cobra mais o como do que o final, que é o resultado. E isso exige maturidade da equipe, né? Assim, uma equipe muito júnior, você não consegue fazer isso. Por isso que a gente volta lá que... essas equipes que vão ficar em frente ali com o cliente tem que ser equipes muito sênior, né? Mas você já tá... Porque eu acho que também tem mercados e tem empresas. Exato. E aí tem mercado que já está muito avançado. Sim. E tem outros mercados que ainda estão engatinhando um pouco mais. A Apple, por exemplo, a minha experiência diz que eles estão muito avançados nisso. Assim. Tá. Acho que tem uma questão de budget. É inevitável a gente não falar em dinheiro, porque os caras têm muita grana para investir nisso, né? E eles conseguem fazer uma experiência nova e deixar lá, contratar um cara muito sênior com um salário maior, e ele vai procurar no mercado e vai achar esse cara que vai trabalhar ali com ele como atendente ganhando muito mais.
Mas eu acho que ainda tem muito de motivação da equipe. O quanto que a empresa está engajada em proporcionar uma boa experiência para aquele colaborador. Mesmo que ele seja júnior, e ensinar ele a fazer aquilo, e monitorar, e acompanhar, e dar feedback, e mostrar o valor daquilo. Eu acho que os primeiros níveis precisam entender o todo. Precisa entender onde que termina esse resultado, o que isso gera de valor na empresa, e precisa ter propósito, né? Claro. Se não tiver propósito... Você falou do dinheiro, concordo com você, mas você acha que o dinheiro... Tem coisa que eu posso não investir, tem coisa que eu tenho. O que eu vi muito, eu tenho visto muito principalmente no setor de energia elétrica, como está abrindo o mercado, como já estão vendo que já tem as datas para abrir. Óbvio que as empresas já sabem disso faz tempo. De 2020 para cá, existiu uma mudança ali dentro que colocaram muita força. Mas muita força. Tanto tecnologicamente para poder atender esse mercado livre, né, que tem que se adequar, mas existe uma mudança de cultura ali dentro da água para o vinho. Todo mundo que eu converso que é desse mercado, eles estão vindo há 4, 5 anos já numa pegada absurda de melhorar atendimento. E a gente percebe como consumidor, né? Muito, muito. Óbvio que tem problemas intrínsecos à nossa rede ser exposta, tal, normal, mas absurdamente assim o que está acontecendo, uma mudança absurda. Então, o dinheiro vem quando também tem uma abertura de mercado. E quando tem uma pressão, né? Exato. A gente vai para o banco, eu vejo os bancões se mexendo muito mais agora, que ficou evidente que Nubank e Companhia Limitada chegaram super forte. Agora eles estão se mexendo muito, mas demoraram muito para se mexer. Muito, muito, muito. Então, e o quanto a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Assim, eu trabalhei muito tempo em setor de seguros. E o seguro precisa de um corretor intermediando a relação daquele cliente com a pólice. Isso é SUSEP, a norma SUSEP, tá? E aí vem uma seguradora nova, a Use na época, que agora já tá velha, né? E aí, se ainda é da Caixa. Era do grupo. E ela vem com uma proposta nova. Ela tem um corretor ali também, mas esse corretor é uma figura mais virtual, porque o atendimento é tudo feito ali por eles, em contact center e tudo mais, e extremamente inovadoras. Isso balançou o mercado na época. Isso foi, sei lá, 7, 8 anos atrás. As seguradoras começaram a ficar enlouquecidas de que elas têm que começar a comercializar na ponta, o que pode fazer, o que a SUSEP permite ou não permite. Então tem sempre um primeiro, né? A Nubank foi o dos bancos, foi o primeiro. Então, e aí mexe no mercado inteiro. Então acho que tem uma... O ser humano tem uma pressão. A gente é acomodado. Acho que tendência de ser acomodado não sei se é para economizar energia, não sei o que, mas a gente é acomodado. Aí quando começa a aparecer a concorrência, então... E a gente tem que ter uma inquietude quanto ser humano, né? Como que a gente se mantém vivo se a gente não mudar e ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro do mesmo jeito, né? Acho que as pessoas têm que individualmente também refletir sobre isso, né? O que eu posso mudar aqui? Às vezes eu não tenho investimento de milhões na minha empresa. Mas será que se eu não olhar esse processo aqui com mais cuidado, que é o que eu fiz lá quando eu era atendente, lá da primeira situação que eu contei. E por isso que não foi igual todo mundo ficou 6 anos, em 1 ano mudou. Poxa, mas será que não dá para eu ajustar isso aqui? Será que não dá para refazer isso aqui, escrever de um outro jeito? Poxa, esse é um processo que eu usava antes, não funciona mais. Eu acho que é uma inquietude que todo mundo tem que ter e quem não tiver vai ficar para trás, né? Legal. Fábio, e você que se relaciona com... tem vários colegas no segmento, então conversa com bastante gente sobre o tema e conhece, enfim. Você tá percebendo a mudança na alta liderança? Tímida, muito forte? O canhão virou para área de atendimento, relacionamento, CX? Não? O que você tá... Eu acho que esse canhão existiu e ele ficou meio apagado durante muito tempo. Você acha que ele existiu no passado? Acho que existiu. Era muito focado no atendimento e era até uma coisa muito rígida. Era aquelas épocas dos scripts muito rígidos. Enfim, tava tudo na mão dos humanos, né? Aí a gente tem a fase da tecnologia. Então a tecnologia vai ser o santo salvador. Vai todo mundo com tecnologia. E hoje a gente já percebeu que talvez tenha que ter um meio termo. Então eu acho que a alta liderança já percebeu isso. E a alta liderança tem valorizado muito mais quem está no front. Tá bom. Porque eles perceberam que a chave tá ali. Então eu percebo essa mudança, tá? Em alta diretoria, nessa percepção, na valorização dos níveis iniciais, mas eu ainda acho que não é o ideal. Mas eu acho que sim, eles já sacaram que não adianta eu investir milhões num sistema e não investir nada no meu time aqui, porque não vai funcionar, porque quando o sistema der algum problema, é o meu time que vai estar falando com esse cara, né? Justo. E aí você falou de um ponto de, lá atrás foi um pouco de, foi muito, né? Olhado muito, depois parou, não sei o quê, tem essa mudança. Tava pensando um pouco em hype aqui, e aí eu quero conectar com o dado que você falou no começo. Perfeito. Porque dado já foi uma hype. Já.
Foi uma hype, lembra? Dado é o novo petróleo, tararau. sim. E aí, é engraçado, porque tem as hypes que elas vêm e são uma furada, tipo NFC, aquelas figurinhas lá, as imagens, aquilo era furada. Pô, já teve do Bitcoin, mas o Bitcoin, puta, tá se mantendo até hoje. A IA também, acho que vai se manter por um bom tempo. E tem hypes que vieram, talvez na hora errada. Sim. E talvez, acho que dado foi uma dessas. Mas você trouxe como... E talvez não seja uma reflexão aqui, Sim, eu nem sim, sei, sim. tá? Mas talvez não seja a eliminação de um para surgir o outro. Talvez a nossa cartela de opções ela vai ficar cada vez maior. Tá. Por quê? Porque eu vou ter ali um menu onde eu pego o que me serve agora, né? E eu acho que isso está muito ligado ao momento da empresa também. Eu fui para uma empresa que eu fui quando ela foi fundada. Então... Você podia falar de todas as tecnologias inovadoras. A Caixa Residencial, quando ela surgiu, foi em 2021, a gente implantou essa operação. E aí você podia falar da tecnologia mais inovadora do mundo. A gente estava organizando como que iam ficar os dados. Então depende muito da empresa e eu acho que a gente precisa desse menu porque eu vou pegar o que me serve ali no meu momento como empresa e enfim, qual é o momento que eu estou vivendo ali. Se é de crescimento, se não é. Poxa, sou uma empresa que está afogada, estou surgindo agora, sou uma startup, não sou, né? Eu acho que é menos de regra e muito mais de necessidade, talvez. Ponto bacana que você trouxe, né? Tipo, você tem ali o cinto de utilidades do Batman. Mas como identificar o momento? Difícil, tem coisa né? que é mais fácil, eu acho, mas algumas devem ser difíceis, assim. E aí eu acho que a gente tem que olhar, a gente tem que ouvir a nossa operação. As maiores encrencas, eles sabem a encrenca que está acontecendo. Quando você tem uma encrenca de algum processo entravado, de alguma coisa que vai parar de funcionar, nunca é do dia para a noite. Aquele sistema nunca pifa do dia para a noite. Um processo de milhões nunca é só um processo de milhões. E quem traz esses indícios para a gente é o nosso time. O nosso time está dizendo para a gente, ele está dizendo assim, ele não vai sentar para a gente e vai dizer assim, ó, esse processo aqui, ele tá ruim, ele precisava ser desse jeito. Mas ele vai falar assim, não aguento mais quando cai isso aqui, toda hora eu tenho que responder esse mesmo e-mail, tô falando pro cara, ele não entende. Aí eu acho que cabe à gestão traduzir isso, em algum momento sentar e entender o que esse cara, qual é a dor dele, o que ele tá falando pra gente. Porque aquilo ali, se ninguém sentar, olhar com carinho e corrigir, aquilo vai virar um problemão. É um probleminha que vai virar um problemão. Então, aí eu acho que a figura é a da liderança. É a liderança que tem que olhar para isso e falar qual é o momento e ter essa sensibilidade de fato, olhar e falar, é esse o momento, é isso que eu tenho que fazer aqui, né? O CX, ele fala muito em escutar a voz do cliente, mas você tá me dizendo aqui, escutar a voz do operador também tem... Do colaborador é essencial, assim. O cliente, ele me traz... E aí, voltando lá naquele mapeamento, ele me traz quando a merda tá feita, né? Mas eu tenho indícios antes disso, que eu posso corrigir antes, né? Eu tenho lá um cara que foi atender o meu cliente e era um problemão e ele resolveu. Ele ficou 2 horas ali com o cara e ele resolveu. Se eu não fizer nada com aquele processo... Eu vou ter outro de 2 horas, outro de 2 horas, outro de 2 horas. Vai então, estourar seu atendimento. Os nossos caras é que vão dizer pra gente o que tá doendo. Acho que uma pergunta bem legal é falar assim, quando eu fazia um exercício de inovação com o meu time, tá? E aí eu sempre falava assim pra eles. Eles falavam, eu tenho dificuldade. Fábio, eu tenho dificuldade. Como que eu proponho uma inovação? O que é inovação? O que não é inovação, né? Eu falava, tem um exercício fácil pra você fazer. Olha o seu dia inteiro com o caderno do lado. Tudo aquilo que te incomodar muito é ponto de atenção para a inovação. Pode ser que não seja, tá? Mas anota aquilo ali, porque se aquilo tá te incomodando, é algo que você tá fazendo muitas vezes ou é algo que é muito entroncado. Então é um indício de que ali tem uma oportunidade de olhar com carinho e talvez tenha... E aí eles faziam isso, traziam para mim e tudo mais. A gente implantou uma coisa muito legal aqui que eu lembrei, tá? A gente criou rodas de espaço aberto. Então a gente ouvia todos os níveis. Tinha espaço aberto para todos os níveis. Você reúne toda a equipe e você fala assim, ó, hoje... Aí todos os líderes daquela área estavam ali. Hoje eu só vou ouvir vocês. E aí fica alguém só anotando. A única coisa que eu posso falar é se eu tiver dúvida da sua sugestão. E aí eles começam. Muito tímidos, de repente, você termina ali... Um pouco mais, o outro... Aí... Você gera ali um Excel de 300 linhas, 400 linhas. E aí é óbvio que você não vai trabalhar nas 400 linhas, mas 50 linhas são coisas muito simples de fazer, que tem um impacto muito grande para eles ou para o negócio. E é um exercício ótimo, e você tem que fazer isso de forma cíclica. Terminou um, faz outro, né? E como a gente respondia a isso, que eu acho que também é muito interessante.
a gente reunia todo o grupo de líderes daquela área, então se era área operacional, todos os líderes do operacional, e a gente debatia junto as soluções. Porque muitas vezes o líder que é detentor daquele processo, ele quer se livrar daquele processo. Então ele falava, esse aqui não dá pra fazer. Eu já propus, 10 vezes e isso não dá. E aí o cara do lado é o que vai dizer, mas você já fez desse jeito, você já foi por esse caminho. Então a decisão de cada uma das ações era tomada por todo o colegiado ali de grupo de líderes. E eu não tô falando de alta liderança. Eu tô falando dos líderes da operação mesmo, ali nível supervisor, coordenador, gerente, tá? Ou seja, esse método funcionou super bem. Funcionou muito, muito. E aí a gente teve aumento em pontuação de pesquisa de clima, porque aí os caras começam a ver... Você tem parte do... Tô sendo olhado, eu faço parte, eu sugeri, implantou. E todas as afirmativas das 400 precisam ter uma resposta. Então a gente criava uma rotina com um template basicão e a gente mandava para eles a cada uma que a gente tinha resposta. E a resposta podia ser, legal, a sugestão foi aceita e já foi implantada, e vocês já viram, porque está acontecendo aí. Não dá para fazer agora, porque não está ligado à estratégia de negócio, não tem dinheiro, enfim, ou tem uma questão de normativa, tá? Ou a gente adorou a sua ideia, mas a gente não conseguiu trabalhar agora, a gente deixou ela anotada para o próximo ciclo. Porque quando começa o próximo ciclo, você já começa com essas que você anotou. O que eram ciclos mensais? Anuais. A gente faz isso sempre no mês de janeiro, fevereiro, fica o ano inteiro respondendo essas 400, janeiro e fevereiro, novo ciclo de espaço aberto. E surge muita coisa nova? Muita. Surge os primeiros não, tá? Os primeiros são uma lavagem de roupa suja. Os 2 primeiros ciclos. E é legal. E quando você vai lá... É legal saber que você já viu lá na frente. O gestor tem que ser maduro para entender que ele vai ouvir reclamação. Tá. Os primeiros são... eu queria máquina de refrigerante. E aí... O Fábio sempre vem... Eu pergunto, não pode me atender nunca, meu gestor direto. Tá. E à medida que você vai fazendo esses ciclos, e eles vão vendo as respostas... eles vão amadurecendo no que eles sugerem. Aí eles começam a sugerir o operacional. Eu uso 2 telas, podia ser uma. Eu faço um script que não pergunta uma coisa, não precisa perguntar isso. Não podia ser mais flexível aqui. Então é muito operacional ali ligado ao processo. E aí começa a vir algumas sugestões que você fala, caraca, como eu não vi isso? Que são sugestões que envolvem um projeto. E aí eu lembro que teve um menino lá, assim, a gente estava começando a usar o Salesforce, e aí a gente queria reduzir TMA, estava com o projeto de reduzir TMA, e o menino fala assim pra gente, vocês já viram que tem um botãozinho que você grava o áudio? O menino falou. E ele transcreve pra você não precisa digitar o seu atendimento, é só você transcrever o que você está falando. E aí tá gente, né? A gente, no auge da nossa arrogância ali de gestor, tô aqui anotando para dar uma sugestão, a gente fala, como assim a gente não viu isso, sabe? É uma coisa tão simples que vai diminuir de fato o tempo. Já estava pronto, que e não por ia... aí vai. E aí a gente vai explicando muita coisa, eles vão entendendo mais do processo, e aí as sugestões vêm, e isso vai tornando tudo... As coisas andam, né? E o nível de maturidade aumenta. Absurdo. Diminui o número de sugestões. Só que as sugestões dão muito mais trabalho para quem tá respondendo, porque elas geram, de fato, plano de ação. Só vem as cascas daí. Só vem as efetivas. Vem efetivas, mas elas são muito mais ligadas a uma melhoria, de fato, do que uma reclamação. Tá. Né? A unificação de sistema, eles falam muito. E eles falam, eu demoro muito... Teve um menino que ele trouxe um ponto assim pra gente, ele formalizava sinistro. Eu formalizo o sinistro, quando eu chego no fim para... Olha que bobagem. Quando eu chego no fim para salvar... Se é um CEP genérico, ele não salva. E aí eu tenho que ir para um sistema de contingência e salvar lá. Fazer isso. E aí o cara já inteligente ali, ele já fala, mas isso não é um erro. É que alguém parametrizou para não salvar. Ele já meteu... Não tem como tirar o parâmetro? Quanto tempo a gente demora para tirar esse parâmetro? 2 horas. É ligar na TI, abrir um chamado e tirar o parâmetro. Que muda a vida de uma operação que está atendendo 2... É isso, acho que está ligado a esse ouvido, assim. E aí você vai treinando seus líderes, que chegam ali muito mais doloridos, muito mais mimados. Atacados. Ai, como assim a gente vai expor uma sugestão que é do meu time na frente de todo mundo e isso vira um processo que é uma linha de produção? Você já entra todo mundo com resposta, já traz resposta antes, traz acompanhamento. É um exercício, esse foi um exercício bem legal. Vocês conseguiram depois medir, assim, de alguma forma, quanto essas ações impactaram no... A gente não mediu em termos de lucro, mas a gente mediu quantas foram efetivas e quanto isso traz de redução pra gente. Então, a gente teve redução de número de ligações, com algumas melhorias de telefonia, inclusive, que a gente fez. A gente teve diminuição de tempo de atendimento. Porque o cara, eu tô melhorando o processo. Então você mede.
atendo mais clientes. Então, e a gente planilha tudo isso, enfim, faz todo um bastidor. E aí mostrar pra liderança, puta. Topar e quer, e aí as outras áreas começam a fazer. É muito legal. Aí você faz isso, sei lá, você faz isso na operação. Como assim? Você aumentou a pesquisa de clima, aí você faz isso no sinistro, aí você faz isso dentro do próprio RH, aí você faz no mar. Quando você vê a empresa. As outras áreas que não falam com o cliente. Um movimento de. A gente precisa ouvir os caras. A gente precisa fazer café. Aí cada área vai dando seu nome, né? Uma é espaço aberto, outra é café. Mas é um movimento, assim, de empresa. Esse movimento ele começou na empresa anterior que eu trabalhei na Tokyo Marine. E aí você olhava assim, 90% das áreas faziam esse exercício com os colaboradores. Que já tinha contaminado lá. E aí você pega qual ranking da Tokyo Marine na Great Place to Work, por exemplo. Ela é primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Não é à toa. Não é à toa, é todo um trabalho de ouvir, escutativa. Mas olha que maluco, uma pessoa que alguém aprendeu ali atrás, aí a pessoa, isso que era legal, um negócio pouco custoso. E aí eu trouxe pra essa. Então, pouco custoso, mas uma pessoa só. Exato. Aí começa a colocar ali, aí dói no primeiro ano, no segundo ano, daqui a pouco isso para na empresa inteira, daqui a pouco mais gente ali aprendeu, vão passar... E o que é importante também, eu acho que tem uma coisa muito importante que é, a gente desiste às vezes. Eu vou implantar o primeiro. Tem 8 gestores que estão bravos comigo porque eu estou implantando uma coisa que eu estou olhando o processo dele. Tem alguém achando ruim porque tem que ficar 10 reuniões com 10 grupos diferentes. Mas aos poucos as pessoas vão entendendo o valor desse tipo de ação, né? Ou seja, tem que ser firme, e não desistir. E existe algum tipo de premiação? Você acha que faz sentido ter algum tipo, a ideia que mais impactou ou... Eu acho que reconhecimento, mas não premiação. Tá? E por que você está falando a diferença de reconhecimento? Legal. Porque a premiação você vai ter que dar a regra antes e aí todo mundo vai sugerir por sugerir. Eu vou sugerir porque eu quero ganhar, né? Aí vocês vão ter 600 coisas para tratar, 450 porcaria. E aí eu acho que o reconhecimento, sim, a gente não premiou, tá? Eu acho que, já tô com insight aí, o próximo talvez tenha. Mas talvez a sugestão que teve maior valor vale ali um reconhecimento. É muito legal. Eu fiz uma outra coisa. Quando eu era de RH, junto com a área de estratégia, a gente fez um hackathon. Tá bom. Mas a gente fez um hackathon não tão ligado só à tecnologia. A gente fez mais ligado a processos. E foi muito legal. Foram vários grupos e tudo mais. E esse a gente premiava, a gente não reconhecia. Mas esse a gente selecionou as ideias antes. Então, a gente teve 1000 ideias e a gente falou, essas 10 levou para a diretoria, validou, essas 10 são as ideias que a gente quer que se torne projeto. E aí os 10 grupos, cada grupo a gente foi dando metodologia, contratou consultoria PwC para ajudar a gente. E aí a gente criou 10 projetos estratégicos. E aí isso tem que estar ligado ao plano estratégico da empresa, você tem que convencer o diretor, porque o diretor, eles são muito práticos, então eles não veem um valor imediato nisso. Eu vou gastar tudo isso numa consultoria, o que eu vou ter de retorno, né? Mas aí eu acho que caberia a premiação, porque aí eu já selecionei, eu já sei as ideias que estão de fato alinhadas ali com a empresa e aí... Até para estimular o pessoal a implementar melhor, ter mais sentido. Exato. E aí toda uma metodologia de projetos ali mesmo, né? O grupo tinha que montar um projeto, de fato. Bem legal também. Fábio, e o desafio de... Entendi que você tinha vindo de um lugar vai ter exemplo, mas assim... E o desafio de... Não precisa ser esse tipo de coisa, mas outros projetos. Como é que você, numa empresa, chega lá... Você acabou de mudar, então... Você chega lá... já tem muita coisa que você vê na bagagem, no seu cinto mágico ali que a gente falou. Sim. Como é que você consegue esse movimento de... Não, vou convencer minha gerente primeiro, mas não adianta só ela, porque ela não é... Exato, tem que convencer todo mundo. Como é que você faz para envolver pessoas? O que você aprendeu aí de técnicas, são bacanas e simples? Acho que tem algumas frentes. Acho que tem uma frente que é assim, é uma necessidade que a alta direção tá demandando. Todo mundo tem uma tendência a ser mais flexível a te ouvir e aceitar a sua ideia. Tá bom. Porque, enfim, você tá tocando alguma coisa que vai resolver o problema que você tá sendo cobrado. Ou seja, a primeira coisa é casar suas iniciativas que você tem com o que estão pedindo aqui em cima. Aí você deu match. Deu match. Então, a primeira o diretor tá pedindo e eu tenho isso aqui para propor. O que vocês acham? Acho que uma segunda é a gente não ser tão engessado e resistente de o nosso formato é o formato ideal. Tá bom. Porque você vai mudando as coisas. E às vezes quando você aplica para um grupo novo, isso aconteceu, tá? A gente trouxe o espaço aberto lá da empresa anterior, da Tóquio, para a Caixa. Eles deram algumas sugestões que eu falei, eu acho que o formato fica melhor desse jeito aqui. Talvez que melhores vão tentar, e é tentar, né? E mais uma vez escutativa. E eu acho que tem uma coisa que vem antes, assim. Você tem que estabelecer relações. Por quê? Se você não tem relacionamento com as pessoas, a chance delas serem resistentes a uma tentativa, pode ser que não é nem vai implantar aquilo, é muito maior.
E eu acho que tem que ter relações, tá? Aqui eu não tô falando relações pessoais, não é viajar junto, ir no batizado. Mas eu acho que você tem que reservar um tempo, e aí as empresas também não encaram isso muito como trabalho, mas você tem que reservar um tempo por café, você tem que reservar um tempo pra sentar na mesa com o cara, você tem que reservar um tempo pra fazer uma brincadeira, 10 minutinhos para ali, interage com o time vizinho que tá do seu lado, porque isso é o que vai romper as barreiras quando você tiver que conversar com os caras, né? Os treinamentos de líderes são tão importantes, o conteúdo é tão importante quanto a reunião desses líderes no mesmo espaço. Porque é líder que não lidar com o líder no dia a dia, trocando ideia, trocando experiência, se conhecendo, e quando precisa de fato, ele conhece o cara para ligar e falar, João, olha, só vejo você no treinamento de líder, agora estou precisando de você, né? Eu tenho um amigo que ele é vendedor, ele é um baita vendedor, e aí ele fala assim, Matheus, quando eu conheço alguém, eu não vou vender para a pessoa. Eu vou fazer, não amizade nesse sentido, eu vou me relacionar, eu vou criar um vínculo com essa pessoa. Aí depois que eu criei um vínculo, se fizer sentido em algum momento que ela precisar, aí eu vou vender alguma coisa para ela. Mas eu fui lá não para vender, eu fui lá para me relacionar. Exato. Óbvio que tem vendas e vendas, né? Uma B2B Enterprise, acho que faz muito mais sentido isso do que uma vender pipoca ali para um dono de um carrinho de pipoca, mas é muito disso, né? E ser franco também, né? E aí isso precisa de intimidade, tá? Claro. Mas quando você tem intimidade de relacionamento, você consegue chegar pro cara e falar assim, ô fulano, você tá sendo resistente porque a gente tá olhando seu processo? Oh, isso não é legal, não é profissional, vamos olhar junto. Não tô aqui pra puxar seu tapete, a gente vai olhar junto, vai melhorar para todo mundo. Acho que precisa desse diálogo franco que muitas pessoas não estão preparadas, mas elas precisam. Porque é isso que vai trazer o exercício de todo mundo ser franco com todo mundo e a engrenagem rolar. A gente tá ali pra entregar resultado, pra fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que tem um lance no ser humano que é confiança. Ou seja, se eu conheço o Fábio há 1 ano, mas eu tive poucas interações, o meu nível de confiança com ele é quase nada. Eu conheço o Fábio, legal, dá um sorriso bacana e tal. Quando eu passo uma situação de desconforto com o Fábio, se eu conseguir chegar, puta, Fábio, aquela reunião lá, falei tal coisa, não deveria ter falado, legal. Perdão. Eu acho que quando a gente gera um problema e você sabe resolver esse problema bem, você muda o patamar de relacionamento. Você muda o patamar de confiança. Porque o Fábio falou assim, tá bom, cara, o cara pisou na bola, veio me pedir desculpa. Né? Ele reconheceu, então eu sei que se ele pisar na bola de novo, ele vai ser um cara que não vai me largar no fogo. Eu acho que essas construções de confiança que fazem daí, Fábio, vamos fazer um projeto legal? Porque daí quando eu te chamar para um projeto, você fala assim, não, se ele tá chamando, deixa eu já escutar com outro ouvido. Eu acho que é um pouco disso que você... E por que times, e é isso estatística, por que times que têm menos turnover entregam melhores resultados? Porque as pessoas têm mais relacionamento, elas estão há mais tempo se relacionando. Se ela não deu churn é porque ela gostou de se relacionar com aquelas pessoas. Está ali se relacionando, entrega mais, fala mais, é mais franco, diz quando tá errado, a outra recebe bem e o negócio anda, né? Era um questionamento que eu sempre fazia. Pô, como é que a seleção brasileira tem os melhores jogadores na época, né? Do mundo e não ganham e são péssimos numa competição junto, porque não criou confiança. Não tem confiança. Uma coisa é um time de futebol, outra coisa é um atleta de tênis. E aí, quando a gente olha isso, e às vezes a gente não entende uma mudança tão rápida, mas onde que primeiramente você olha e fala tá o problema? Tá no técnico. O que esse técnico tá fazendo para proporcionar o estreitamento de relacionamento desse time para que ele jogue junto e não 11 pessoas jogando cada um por si, né? Ou eventualmente todo mundo querendo chegar no gol sozinho. Sim, ou eventualmente até ter a coragem de falar assim, cara, eu não vou levar o Fábio, que é o melhor cara do mundo, porque não deu liga aqui com o resto. Não tem, aqui nunca teve, né? Um funcionário que é um trator de entrega, mas ele destrói seu time. Eu falo que é o canhão. O canhão no navio de guerra, se você pegar ele, mirar no outro navio, bem no buraquinho ali e atirar, cara, bem pra caramba. O problema é que às vezes o navio dá uma balançada, ele dá uma vinda pro lado, ele rebenta metade do navio embora, o casco. Porque ele, que é o né? E sozinho o cara entrega muito bem. Muito né? bem. Mas aí onde você tem que colocar esse cara? Onde ele entrega sozinho. Ele não tem que jogar futebol, ele tem que ser um nadador. Você tem que colocar o talento no lugar certo. É isso, né? cara. E as pessoas têm dificuldade em fazer isso, porque é muito fácil eu olhar pro Fábio e falar assim, caramba, eu quero fazer o que o Fábio faz. Mas não porque eu tô olhando pro que o Fábio faz. Eu vejo a reação do Fábio ao fazer o que ele faz. Pô, o Fábio fica feliz, ele é empolgado. Eu vou fazer isso aí. Não porque eu quero fazer aquilo ali, porque eu quero ter a sensação que ele tem. Só que é uma cagada, por isso que é importante se conhecer, né? Porque quando você se conhece, você fala assim, cara, não, não é pra mim. Eu não sou o Fábio. Que legal, né? Do caralho, mas eu vou aqui porque eu sei que eu sou bom nisso aqui, eu não vou... Mas por isso que os líderes precisam ter energia alta. O líder, ele é quase... Sabe quando a gente estuda a Disney lá? Como a Disney atende os clientes ali? Você colocou a roupa do Mickey, você é um Mickey. Quando você coloca a roupa do gestor, do líder, você tem que ser o líder. E isso é duro pro líder, né? Porque às vezes você não tá bem, tem coisas...
Você pode até ser franco, tem os momentos que... Mas você tem que encarnar uma persona, que é a persona da liderança, a persona da escutativa. Não pode ser você a ser o cara cair. Você é o exemplo, né? E como que seu time vai se comunicar com todo mundo e vai estabelecer relações se você não conversa com ninguém, não estabelece relação com ninguém, né? É maluco. Ou seja, é muito... próprio exemplo, né? É muito mais de como se relaciona, como você se conhece, como você se entende. Você se tem um ponto, esse você não traz novas tecnologias, propostas de novas tecnologias para o seu time. Quem vai? E aí você quer que seu time vá no mercado buscar novas tecnologias? Não vai, né? Se você não der o foco para aquele lugar, onde você está olhando, todo mundo olha junto. E sentir que às vezes o cara, não é que ele não quer, ele tá inseguro, você tem que ir junto. E depois você solta ele, sabe? Pega na mão, agora já pode andar de bicicleta, vai sozinho, né? Legal. Cara, bateu nossa hora aqui, foi super rápido. Legal, foi bem Adorei. legal. Eu gostei muito como foi a dinâmica, como você foi contando e foi envolvendo as áreas diferentes ali que você atuou, como as coisas foram fazendo sentido ao longo da conversa. Bacana. Muito obrigado. Foi um prazer, viu? Boa. Tchau, tchau.